Então nós vemos aqui que, mais uma vez, Kardec e os espíritos superiores estão utilizando essa palavra escala. E é natural que eles estejam falando disso aqui, porque em algumas questões anteriores desse livro, nas questões de número 100 a 113, Kardec propôs uma escala espírita. Nós já vamos ver também e vamos entender bem. O interessante nós vermos aqui é que os anjos, eles percorreram então todos os graus dessa escala. Cada um da sua maneira. Alguns rapidamente e outros mais devagar. Então, para nós, antes de entrarmos na escala, é importante nós vermos mais um conceito, que é uma resposta que os espíritos deram a Kardec na questão de número 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Como eu disse, Livro dos Espíritos, na resposta à questão número 115. É importante nós meditarmos a respeito dessa resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos nós. E, inclusive Jesus. Todos nós começamos sem saber. E todos nós fomos progredindo, devagarzinho ou mais rápido, de acordo com a nossa vontade, encarnando em diversos mundos. Pode ser aqui no planeta Terra, pode ser em outros planetas também. E passamos também um tempo na espiritualidade, desencarnamos, passamos um tempo na espiritualidade como espíritos desencarnados. E nesse tempo nós costumamos chamar de erraticidade, lá também aprendendo, evoluindo, voltando. E assim progressivamente nós vamos aprendendo, melhorando, conhecendo, até chegarmos a esse nível de perfeição, que nós entendemos não ser uma perfeição absoluta, é uma perfeição relativa, já que a perfeição absoluta é só de Deus. Mas chegamos a esse nível de perfeição. E os Espíritos nos esclarecem que todos nós temos essas missões, que são as tarefas que nós assumimos para realizar. Fazendo essas tarefas, nós vamos conquistando conhecimento, sabedoria e vamos chegar a essa perfeição. Muito bem. Se todos nós fomos criados simples e ignorantes e cada um vai progredindo de acordo com a sua vontade, de acordo com como é que vai aproveitando essas situações que vão aparecendo nas suas encarnações, no seu período na espiritualidade, Kardec imaginou então uma escala espírita. Essa escala, como nós falamos, está nas questões de número 100 a 113, lá do Livro dos Espíritos, e o critério que Kardec utilizou para montar essa escala foi o grau de adiantamento do espírito, quanto ele já evoluiu. E aqui nós podemos imaginar que numa classificação, podemos ter critérios diferentes para classificar. Ela não é uma classificação absoluta, definitiva. Quando nós vamos dizer aqui que um espírito é um espírito imperfeito, não significa que ele vai ser imperfeito para sempre. Ele está progredindo. Naquele momento, ele está naquela condição, mas vai melhorar. E para entendermos melhor a respeito de classificação, a gente pode imaginar um exemplo simples. Se a gente tivesse um cesto cheio de linhas coloridas, como é que a gente ia classificar essas linhas? Uma pessoa podia dar a ideia, vamos classificar pelas cores. Separa quais são as cores escuras e as cores claras. Uma outra pessoa já podia imaginar, não, vamos pensar assim, vamos separar pela natureza da linha, separar as que são de algodão, as que são de lã, as que são de poliéster. Aí uma outra pessoa fala, não, vamos separar de uma outra maneira. O critério que eu quero utilizar é a quantidade. Se tem um novelo muito grande ou se tem um novelo muito pequeno. Quantidade de linha. Todas essas maneiras de olhar a situação, aquele cesto de linhas, estão corretas dentro de determinados critérios. Da mesma maneira, o critério que Kardec escolheu para poder classificar os espíritos foi esse grau de adiantamento, o quanto ele já evoluiu, o quanto ele já aprendeu. E assim, essa escala se divide em 3 ordens. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos. Tem algumas características nesses espíritos. A primeira delas é a predominância da matéria sobre o espírito. Eles têm uma intuição de Deus, mas não compreendem totalmente. Alguns desses espíritos classificados como imperfeitos, eles não fazem nem o bem nem o mal. E todos eles ainda possuem o orgulho e o egoísmo. Kardec ainda continua essa classificação subdividindo esses espíritos da terceira ordem em 5 classes. E nós não vamos ver aqui porque não é exatamente o foco do nosso estudo. Mas fica o convite para quem quiser aprofundar nessa matéria, questão número 100 a 113. Depois tem os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Neles já existe a predominância do espírito sobre a matéria. E eles têm o desejo de fazer o bem. Eles compreendem a Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Eles são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem.
também são subdivididos, e aqui em 4 classes. Está lá no Livro dos Espíritos. E a primeira ordem são os espíritos puros, que é uma classe única. Eles atingiram o grau supremo da perfeição. Eles não precisam mais reencarnar. Já atingiram aquilo que precisavam aprender nesse momento dentro das reencarnações. E se nós lembrarmos, a definição de anjo diz que eles são esses espíritos puros. Mas todos eles tiveram que passar por essa trajetória. Começaram como seres simples e ignorantes e foram passando nas ordens da escala até chegarem à condição de espíritos puros. Antes de nós prosseguirmos, vamos relembrar aqui uma resposta que o Espírito São Vicente de Paulo deu a uma questão também lá do Livro dos Espíritos, de número 888A, relativa a essa escala que nós estamos vendo. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Então, todos nós estamos aqui num curso de anjos da guarda. Porque em qualquer grau que a gente se encontre naquela escala, tem alguém que está abaixo de nós, ainda aprendendo, e tem, com certeza, espíritos superiores a nós, que estão aqui nessa missão de nos guiar e nos auxiliar no aperfeiçoamento. Independente do nosso grau de adiantamento, independente de nós estarmos aqui como encarnados ou no plano espiritual, todos nós também temos esse dever de nos ajudar mutuamente para que possamos progredir. E é uma questão que nós ficamos pensando, né? O que será que fazem esses espíritos puros? Se eles são os anjos, será que eles ficam vendo a face de Deus que nós vimos naquele versículo, sem fazer nada? Kardec fez essa pergunta também, lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, na questão 969. Ele perguntou assim: que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? E os espíritos responderam: é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Então dizer que os espíritos superiores, os anjos, eles veem a Deus, não significa que eles fiquem olhando, contemplando, sem fazer nada. Às vezes significa que eles compreendem, pela inteligência que eles já desenvolveram, as perfeições de Deus. Mas os espíritos prosseguem nessa resposta. E eles nos dizem assim: não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem ter. Estão isentos da tribulação da vida corpórea. Já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Então nós vemos que os espíritos puros, esses que já chegaram no último grau da escala, eles não ficam sem fazer nada. Pelo contrário, eles trabalham e muito, já que eles conhecem a vontade de Deus e usam esse conhecimento de uma forma útil, auxiliando o progresso dos outros espíritos. E essa ocupação para eles nada tem de penosa, como a gente pode pensar um trabalho aqui que nós ficamos fatigados. Já no plano espiritual a ideia é diferente, eles se sentem até mais felizes com esse trabalho. Como nós dissemos, essa questão 969 do Livro dos Espíritos. E a gente pode pensar, muito bem, esses são os espíritos puros. Mas o que fazem então os outros espíritos que ainda não chegaram nessa condição de evolução? Adivinha, Kardec também fez essa pergunta, lá na questão número 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? A primeira das nossas responsabilidades, o nosso dever, a nossa missão é melhorar a nós mesmos, nos aperfeiçoarmos, progredirmos, nos transformarmos. Essa é a missão que cada um tem pessoalmente. Mas será que é só essa? Será que tem alguma outra coisa que os espíritos podem ou devem fazer? E a resposta é a seguinte: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades.
Então, mais uma vez, nós temos aqui a confirmação de que a vida no plano espiritual é uma ocupação contínua. Como Jesus já nos tinha dito, né? Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Mas é um trabalho que não nos faz mal, pelo contrário, nos deixa cada vez melhores. E Kardec ele faz um comentário na questão 569 do Livro dos Espíritos a respeito dessas missões que os Espíritos têm. Que é o seguinte: as missões dos Espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Então nós vemos que todos nós temos missões. Resumindo então tudo que nós vimos, né? Todas essas missões têm por objeto o bem. Ninguém está destinado a fazer o mal. Todos nós estamos destinados a fazer o bem, a progredir, a auxiliar. Todos nós estamos dentro da nossa condição, mesmo que nós não tenhamos chegado ainda na condição de espíritos puros, todos nós podemos ajudar nesse progresso da humanidade, fazendo missões compatíveis com o nosso grau de adiantamento, ajudando assim o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Não tem problema, aquilo que nós já conseguimos fazer, que nós possamos fazer para o bem, e nós já estaremos participando dessa atividade, concorrendo para a harmonia do universo, conforme os Espíritos nos responderam. Falamos então sobre a origem dos anjos da guarda, falamos também da nossa origem, já que todos nós vamos nos tornar esses anjos da guarda, conforme vamos evoluindo. E agora vamos falar um pouco a respeito das imagens que nós trazemos desses anjos.